abri-la aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 em diante. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Este é o primeiro aspecto que eu quero trazer para os irmãos essa noite, dessa verdade, quando Paulo, o apóstolo, dentro dessa carta, que trata acerca da graça de Deus, que trata acerca da salvação, da justificação unicamente por meio da fé, ele traz, paradoxalmente, a verdade acerca de uma lei chamada lei da semeadura e da colheita. Então, observe, quem ler atentamente essa epístola aos Gálatas, terá a plena consciência e a plena clareza de que essa epístola foi escrita para rebater a falsa conclusão de que a vida cristã deva ser vivida baseado na lei. Qual que é o pensamento central acerca de uma vida vivida baseada na lei? Quando você olha para o Antigo Testamento, porque foi na era do Antigo Testamento, no Monte Sinai, que Deus fez um pacto com o povo de Israel e deu a eles a sua lei, é lá que nós vemos que a lei foi dada como condição de relacionamento entre Deus e os homens. De sorte que Deuteronômio, no capítulo 28, capítulo 27 e 28, nos mostra com clareza que o princípio da lei era o seguinte: se o povo de Israel guardasse a lei, eles teriam como resultado, se eles cumprissem a lei, os mandamentos, os preceitos, eles seriam abençoados com toda sorte de bênçãos de natureza material. Os irmãos lembram disso? E o contrário também era verdadeiro. Caso eles transgredissem a lei de Moisés, eles receberiam um tanto de maldições como consequência de eles terem quebrado a lei de Moisés. Então, o princípio que rege as relações entre o povo de Israel e o Deus do Antigo Testamento era o princípio das bênçãos e das maldições. Então, quando o povo de Israel procurava, na medida do possível, cumprir a lei, eles estavam buscando alcançar as bênçãos de Deus provenientes da obediência à lei. E quando eles transgrediam a lei, eles estavam cientes de que eles receberiam, como consequência de sua transgressão, as maldições previstas no pacto do Sinai. Bem, mas isso faz parte do antigo pacto, faz parte do Antigo Testamento. Esse princípio da relação entre Deus e o homem por meio da lei, que trazia como consequências as bênçãos ou maldições, isso não prevalece no Novo Testamento. Quando nós encontramos aqui nos evangelhos a encarnação de Cristo, quando Cristo vem à terra, e em João capítulo 1, versículo 17, nós vemos isso com muita clareza, é dito que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento, o princípio que rege as relações entre Deus e o seu povo não é o princípio da lei, e nem o princípio das bênçãos e maldições provenientes da obediência ou desobediência da lei. Não. Pelo contrário, o princípio que agora rege a relação de Deus com o seu povo é o princípio da fé na pessoa do Filho de Deus, que é Jesus Cristo encarnado. Então, quando nós colocamos que o princípio é a fé na pessoa de Cristo, você tem a fé e a graça, porque Cristo é aquele que trouxe a graça e a verdade. Ou seja, Cristo é a corporificação da graça de Deus, das misericórdias de Deus, da bondade de Deus, de sorte, então, que essa fé na pessoa de Cristo implica que você, então, toma todas as obras justas de Cristo, todo o seu andar perfeito, toda a sua santidade,
a sua pessoa humana sem pecado, você recebe-o como a sua justiça. A justiça de Cristo, que é Ele próprio, nos é imputada pela fé. E agora, então, as bênçãos de Deus no novo pacto, no Novo Testamento, não depende da minha desobediência ou da minha obediência, que seja. Ou melhor, as maldições do Antigo Testamento não podem mais me alcançar ou alcançar aquele que crer em Jesus. Por quê? Porque, conforme em Gálatas capítulo 3, o Cristo de Deus se fez maldição em o nosso lugar,